Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente no canal, trazendo reflexões que atravessam não apenas a clínica, mas também o nosso tempo histórico e social. Hoje quero falar sobre um tema urgente, o trauma coletivo. Vamos pensar como a psicanálise pode nos ajudar a compreender as marcas da violência social e da precariedade da vida contemporânea. Na tradição psicanalítica, o trauma sempre foi compreendido como uma experiência que rompe a capacidade de simbolizar, deixando no sujeito uma marca indelével, um excesso que não pôde ser elaborado no momento em que ocorreu. Freud, em Além do Princípio do Prazer, de 1920, nos dizia que o trauma se caracteriza justamente por uma irrupção de excitação que ultrapassa a capacidade do aparelho psíquico de ligar e representar. É o encontro com algo do real que não pode ser integrado e que retorna em forma de sintoma, repetição ou sonho traumático. No entanto, quando olhamos para a realidade contemporânea, percebemos que o trauma não se limita às experiências singulares de cada sujeito, mas se estende a um nível coletivo. Vivemos hoje em meio a acontecimentos que não atingem apenas indivíduos isolados, mas atravessam comunidades inteiras. Violência urbana, desigualdade social, racismo estrutural, feminicídio, guerras, crises migratórias, desemprego, falta de perspectivas. Esses elementos configuram aquilo que alguns autores chamam de trauma social ou trauma coletivo. Como lembra Jacques Lacan em seu seminário 11, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise de 1964, o trauma está sempre ligado ao encontro com o real, aquilo que escapa à simbolização. Ora, o que é a violência social senão esse encontro reiterado com o real da morte, da exclusão, da precariedade? Quando uma coletividade inteira é exposta de forma contínua a esse real insuportável, temos uma ferida psíquica que não pertence mais apenas ao sujeito, mas ao tecido social. Judith Butler, filósofa, dialogando com a psicanálise, lembra, em Quadros de Guerra, de 2009, que o trauma coletivo se manifesta quando certas vidas são expostas sistematicamente à precariedade, consideradas menos choráveis ou menos dignas de proteção. Essa desvalorização simbólica se transforma em ferida subjetiva e política, mostrando que o trauma não é apenas um acontecimento, mas também o resultado de uma estrutura social que insiste em produzir exclusão e vulnerabilidade. Christopher Bollas, psicanalista contemporâneo, fala em O Objeto Transformacional, sobre como certos contextos sociais não oferecem ao sujeito um ambiente suficientemente continente para metabolizar suas experiências. Quando a própria cultura fracassa em oferecer simbolização, o trauma se repete como vazio, silêncio e desamparo. Podemos ainda recorrer a Francis Fanon, em Pele Negra, Máscaras Brancas, de 1952, que demonstra como o racismo não é apenas uma ideologia externa, mas sim uma experiência traumática que marca o corpo e o inconsciente, produzindo uma ferida psíquica que atravessa gerações. Aqui vemos
como o trauma pode ser herdado, transmitido transgeracionalmente, criando camadas de sofrimento que não pertencem apenas ao passado individual, mas à história coletiva de um povo. Portanto, quando dizemos que o trauma não é apenas individual, mas coletivo, estamos afirmando que a clínica contemporânea precisa levar em consideração que muitos dos sintomas que escutamos, ansiedade crônica, depressão, ataques de pânico, violência auto-infligida, não nascem apenas da história singular do paciente, mas também de um contexto social marcado pela precariedade, pela violência e pela falta de garantias simbólicas. A psicanálise, sem perder sua vocação de escuta do sujeito do inconsciente, precisa se abrir à dimensão do mal-estar na cultura, entendendo que o sofrimento psíquico de hoje é atravessado por fenômenos coletivos que demandam novas leituras e novas formas de escuta. A violência não deixa apenas marcas visíveis no corpo, ela também se inscreve no inconsciente, transformando-se em ferida psíquica. Quem vive em meio à insegurança constante, exposto diariamente ao risco de assaltos, balas perdidas, abusos, perseguições ou à ameaça da miséria, aprende a se organizarem em torno de uma única prioridade: sobreviver. Mas esse aprendizado da sobrevivência tem um custo altíssimo. Ele cobra sua fatura em forma de ansiedade crônica, insônia, hipervigilância, medo difuso, dificuldade em confiar no outro. É como se o sujeito fosse obrigado a viver em um estado de alerta permanente, um corpo sempre tensionado, pronto para reagir sem nunca poder relaxar. Na psicanálise, podemos compreender isso como uma espécie de trauma reiterado. Freud, em seus estudos sobre o trauma, mostrava que o acontecimento traumático é aquele que ultrapassa a capacidade de simbolização do sujeito. Ora, viver em uma sociedade marcada pela violência é viver repetidas vezes esse encontro com o real insuportável. Não um trauma isolado, mas uma repetição cotidiana de pequenos e grandes traumas que corroem a confiança básica na vida. Lacan nos lembra que o trauma é sempre a irrupção do real que não pode ser simbolizado. Seminário 11. A violência social é justamente esse real que insiste em se apresentar. A morte que pode surgir em qualquer esquina, a brutalidade que irrompe no cotidiano, o desamparo diante da falta de garantias. Além disso, a violência não atinge apenas o sujeito em particular, mas também o laço social, como diz Bion. Para o sujeito se constituir psiquicamente é preciso haver um ambiente continente, capaz de metabolizar as experiências emocionais. Mas quando o ambiente é ele próprio fonte de ameaça, quando o social se torna perseguidor, esse continente se rompe, e o resultado é um sujeito invadido pela angústia, pela sensação de perigo iminente. Nesse sentido, podemos pensar a violência social como uma ferida transgeracional. Ela não apenas marca quem a vive diretamente, mas é transmitida de pais para filhos, como mostrou Fanon, ao falar do racismo e da colonização como traumas que atravessam gerações. O medo, o silêncio, a desconfiança muitas vezes não nascem de experiências pessoais, mas de heranças familiares enraizadas em contextos de violência histórica e estrutural. Assim, podemos dizer que a violência social é mais do que um problema externo, político ou econômico.
Ela é um problema psíquico e coletivo, produz sujeitos traumatizados, comunidades atravessadas pela desconfiança, sociedades organizadas em torno da lógica do medo. A psicanálise pode nos ajudar a compreender o quanto a vida contemporânea é marcada por uma condição estrutural de precariedade, não apenas no sentido material, de empregos instáveis, baixos salários, ausência de direitos, mas também no nível simbólico, vínculos frágeis, relações descartáveis, identidades efêmeras, exigências incessantes de produtividade e sucesso a qualquer custo. Vivemos sob o impacto do desempenho, como lembra Byung-Chul Han em Sociedade do Cansaço. Já não estamos diante de uma sociedade disciplinar, que proíbe e reprime, mas de uma sociedade do rendimento, em que cada sujeito se explora a si mesmo como se fosse uma empresa. O resultado é o esgotamento, um cansaço que não é apenas físico, mas também psíquico e espiritual. Na clínica, esse cenário se traduz em sintomas que se multiplicam: depressão, ansiedade, crises de pânico, automutilação, burnout. Freud, em O Mal-Estar na Civilização, de 1930, já havia antecipado que a vida em sociedade sempre cobra um preço em termos de sofrimento. Mas o que vemos hoje é uma intensificação desse mal-estar, porque as estruturas que davam algum contorno ao sujeito, família, comunidade, religião, Estado, estão cada vez mais enfraquecidas. Lacan dizia que o sujeito é sempre sustentado por um outro simbólico. Ora, na contemporaneidade, esse outro parece cada vez mais vacilante, inconsciente. As referências se pulverizam e o sujeito fica entregue a um excesso de demandas contraditórias. Seja autêntico, mas siga os padrões. Seja produtivo, mas esteja sempre disponível. Seja feliz, mas não mostre fragilidade. Essa precariedade não se resume ao trabalho ou às relações, ela atravessa a própria experiência de si. O sujeito contemporâneo muitas vezes não sabe o que deseja, porque o desejo foi sequestrado pelo discurso do consumo e pela lógica da performance. Em vez de se perguntar o que me faz viver, ele se pergunta como eu apareço para os outros, ou quantos likes eu recebo. O Winnicott nos ensinou que para um sujeito se constituir é necessário um ambiente suficientemente bom, capaz de sustentar suas experiências. Mas hoje vivemos muitas vezes em ambientes suficientemente precários, lares instáveis, vínculos frágeis, ausência de tempo e espaço para a experiência de si mesmo. Esse vazio ambiental e social gera um desamparo que retorna no sintoma. A automutilação, por exemplo, pode ser lida como uma tentativa desesperada de inscrever no corpo um limite que o mundo não oferece. A crise de pânico aparece como colapso de uma psique submetida ao excesso de exigências. O burnout como a expressão do corpo que não aguenta mais carregar o peso do ideal de performance. Assim, a precariedade contemporânea não é apenas um dado econômico ou sociológico, mas um fato psíquico que atravessa os sujeitos e se inscreve em seus modos de sofrer. Diante do cenário de violência e precariedade contemporânea, é inevitável a pergunta: o que a psicanálise pode oferecer? É claro que ela não tem poder de eliminar a violência social, nem de resolver a precariedade estrutural
que atravessa nossas vidas. A psicanálise não substitui políticas públicas, nem corrige desigualdades materiais. O que ela pode oferecer é algo de outra ordem, um espaço de escuta onde o sujeito possa colocar em palavras aquilo que muitas vezes fica silenciado. Freud dizia que as palavras eram originalmente feitiços, ou seja, possuem um poder transformador. Falar do trauma não o apaga, mas pode criar uma possibilidade de simbolização, de elaboração, de reinscrição no campo do sentido. E isso não é pouco. O que é indizível, se não encontra lugar, tende a retornar como sintoma, como repetição mortífera. Quando falamos em trauma coletivo, pensamos em experiências que não pertencem apenas a um indivíduo, mas atravessam comunidades inteiras. Genocídios, racismo estrutural, desigualdades crônicas, violências de Estado, pobreza. Esses traumas só podem ser verdadeiramente elaborados se também encontrarem espaços de simbolização coletiva. Na clínica, mas também na arte, na literatura, na religião, nos movimentos sociais e até mesmo na política. O psicanalista René Cailles lembra que não existe sujeito isolado. Todo psiquismo é também tecido de laços e atravessado pelo coletivo. Isso significa que a escuta clínica, ainda que aconteça no âmbito individual, sempre ressoa no social. Dar lugar à fala de alguém é, de certo modo, romper o silêncio que oprime muitos. Nesse sentido, a psicanálise tem também uma função ética. Não naturalizar a violência. Ela nos convida a não banalizar o sofrimento, a não reduzi-lo a estatísticas, rótulos ou diagnósticos rápidos. Nos lembra que por trás de cada sintoma há uma história, uma singularidade, uma dor que precisa ser escutada. Lacan afirmava que o analista é aquele que sustenta o lugar de falta no outro. Em tempos de violência e precariedade, esse papel se torna ainda mais vital, oferecer um espaço onde não há pressa para responder, onde não se impõe um ideal de felicidade, mas onde se pode sustentar o vazio, a dor, o invisível, até que alguma palavra seja possível. Assim, o lugar da psicanálise é o lugar da resistência. Resistência ao silêncio, ao apagamento, à homogeneização. Resistência contra a lógica, que quer transformar sofrimento em mercadoria ou em estatística. Resistência em afirmar que o sujeito ainda importa. Um por um, cada um com sua dor, cada um com sua possibilidade de simbolizar. E talvez seja esse gesto aparentemente pequeno que resida a potência da psicanálise ao dar voz ao singular. Ela também abre caminho para que o coletivo encontre novas formas de se pensar e de se transformar. Falar de trauma coletivo é falar de um tempo que nos atravessa a todos. Não há sujeito que esteja fora da história, fora das marcas de seu tempo, fora das feridas de sua cultura. Cada um de nós, de forma singular, carrega na própria vida traços de um mal-estar que é também compartilhado. Na clínica é verdade, escutamos histórias individuais, uma dor única, uma experiência íntima, um sintoma que se repete em silêncio. Mas é impossível ignorar que, por trás de cada narrativa, há um plano de fundo maior, contextos de violência, de exclusão, de precariedade, como lembrava Freud em O Mal-Estar na Civilização. Não há como dissociar o sofrimento psíquico das condições sociais que o alimentam. O sujeito é sempre tecido entre o íntimo e o coletivo.
entre o singular e o histórico. Dizer isso não significa retirar do sujeito sua singularidade, mas, ao contrário, reconhecer que sua dor encontra ressonância em uma rede maior. Como aponta René Cailles, todo psiquismo é também um psiquismo do vínculo, um psiquismo atravessado pelos grupos, pela cultura e pela história. O inconsciente não é apenas individual, ele também é social. O convite que deixo, então, é este, que possamos pensar juntos o que significa resistir e elaborar, mesmo em meio à precariedade. Resistir não é apenas sobreviver, mas se autorizar a simbolizar, a transformar dor em palavra, silêncio em narrativa, trauma em criação. Elaborar não é esquecer, mas dar forma ao informe, abrir espaço para que aquilo que parecia indizível encontre, ainda que lentamente, uma chance de se dizer. Porque, no fim, a psicanálise é justamente isso, um espaço onde o impossível de dizer encontra sua chance de palavra, onde a dor encontra testemunha, onde o trauma encontra escuta, onde o silêncio encontra presença. E talvez aí resida a verdadeira potência da clínica, não apagar o sofrimento, não negá-lo, mas sustentá-lo, o bastante para que dele possa nascer algo novo. Como dizia Lacan, é do impossível que nasce o real do desejo. O trauma coletivo, portanto, não é apenas aquilo que nos fere. Ele é também aquilo que, quando escutado, pode nos convocar a inventar outras formas de estar no mundo. E a clínica, ao dar lugar a cada um, nos ajuda também a sonhar com um coletivo diferente.